Boa noite. Excepcional noite. Os meus ganhos foram que eu ando mais motivada a fazer minhas coisas. Referente a minhas metas, eu ando cumprindo mais o que eu pretendo durante o dia. Tô começando a acordar mais cedo, até mesmo antes do despertador, que é uma coisa que eu não conseguia fazer, na verdade. Tô tentando encaixar aqueles aspectos, né? Tô revendo minhas crenças, os meus valores, eu tô refletindo mais referente a esses aspectos. Ah, é, os versículos do dia, eu fico tentando refletir para me aproximar mais de Deus, que era uma das metas que eu queria colocar em prática, por questões que eu não tenho a sequência de ler a Bíblia, de ler mesmo a palavra de Deus. Eu faço mais uma meditação, uma reflexão. Eu tento melhorar minhas energias, porque num passado, há mais ou menos médios 3 anos atrás, eu estava com uma depressão muito forte. Então, depois daquele momento, eu quis, né, me reconectar mais, ficar com uma melhor energia. Ah, mas ganhos, eu acho que um ganho enorme já é eu focar em ler a Bíblia, já é um grande ganho no meu caso, né? E sei lá, sabe, ficar mais pensativa referente a minhas metas, o que realmente eu quero, o que eu não quero. Hoje, na parte da tarde, eu fiquei um pouco mais chateada comigo mesma, porque eu tenho um imediatismo. Eu sou uma pessoa assim, eu quero que pensou logo existe. Eu quero tudo de uma vez, eu quero fazer tudo. E referente aos meus trabalhos, eu vejo assim que às vezes eu peco um pouco por não buscar mais conhecimento antes de fazer alguma coisa. Eu acho que eu vou mais pela motivação, pelo momento, do que pelo planejamento, digamos assim. Uhum, É isso que eu tô analisando também isso. Eu tenho mais um imediatismo. uhum. Certo. E quando você pensa no que move a Tainá nessa circunstância, ponto número um, sempre preze o fazer, nada substitui o fazer. Algo importante você pensar é, ok, estou fazendo, mas não estou com a competência necessária. Eu quero que vocês sempre reflitam sobre essa palavra e sobre esse conceito competência. E o fato de você estar em competência, estar incompetente, melhor dizendo, ou seja, faltando uma competência, isso não é problema algum, e não existe problema sobre isso. Isso, na realidade, é uma situação transitória, onde você pode desenvolver. Nós nascemos sem competências, digamos assim. A gente vai desenvolvendo a competência de andar, a gente vai desenvolvendo a competência de falar, a gente vai desenvolvendo a competência de aprender palavras, de aprender formar frases, fazer contas, e tudo isso foram competências desenvolvidas. A estar incompetente de alguma coisa, de forma alguma, é uma para ser considerado por você, na sua autoimagem, como algo ruim. Então, ponto número um, faça. Só que a gente precisa rodar o conceito do PDCA. O que é aquilo que a gente falou? Eu planejei. O que eu vou fazer? Vou fazer isso, 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 isso. Beleza. Eu executo. O A é da ação. Quando eu faço a realização, eu vou verificar os resultados. O resultado que eu tive está alinhado com o que eu busco? É aquilo que eu esperava? Se é, maravilha. Executa de novo, melhora um pouquinho alguma coisa. Não foi, muda a estratégia, colhendo aprendizado. A única coisa que te distancia de realizar aquilo que você almeja é a implementação consistente da estratégia adequada naquele contexto. Repito, é a aplicação consistente da estratégia adequada
naquele contexto. Quem pode falar o que você entende disso quando eu falo essa frase? Bom, eu entendo que em vez de eu começar um negócio e parar toda vez para iniciar um novo processo, eu preciso continuar no mesmo processo, mas verificando os feedbacks que eles me dão e traçando novas metas, novos objetivos, diferenciando do que eu já vinha fazendo. Uhum. E algo importante que você falou, Tana, é uma frase que é exatamente isso, feedback. O sistema e aquilo, lembra que nós no nosso primeiro encontro nós falamos sobre isso, o sistema é tudo que está relacionado à nossa vida e todas as circunstâncias. O sistema, ele está sempre nos dando feedback. Feedback é resultado. Coloca aí como um sinônimo seria resultado. Nós não falhamos, nós damos resultados que consideramos inadequados diante do que a gente queria. Eu queria o resultado A, só que eu tive um resultado B. Eu acho que eu errei. Não, eu só tive um resultado que não estava dentro do esperado. O sistema só nos dá resultado. O sistema só nos dá feedback. E aí o que cabe? A nós, a mim, a você e cada um no seu contexto, observar como eu recebo este feedback. São dados, são informações, são palavras, são circunstâncias, são estados emocionais. E esses atributos que estão na sua mão, cabe a nós fazermos o quê? A interpretação do texto. Lembra na escola quando ia fazer a interpretação de texto? Fazer a redação, alguma coisa, não tinha que fazer interpretação de texto? Ok. Qual é o sentido e o significado que você está dando para aquele texto que você leu? E esse texto pode ser todas essas variáveis. Tamo junto? Uhum. Faz sentido? Então, ou seja, a grande questão é jamais olhe para você e se cobre por se dizer fracassado ou fracassada. A diferença é que você está dando um resultado que não é o que você está buscando. Qual é a única coisa que precisa acontecer? O que a gente precisa fazer? Fala aí, Aurélio. Abre seu áudio aí. Abre o áudio. Você está falando sem áudio. Desenvolver novas habilidades, atingir aquele resultado. Competência, entender os saberes que estão faltando para atingir aquele resultado. Na verdade, é olhar, fazer o caminho de volta para tentar entender o que aconteceu durante o processo que trouxe aquele resultado. Exatamente. Eu utilizo dessas ferramentas. Quando eu vejo que eu fiz algo que deu errado, eu não olho com maus olhos, vamos dizer assim. Eu avalio e volto e tento fazer de novo. E o único problema é que às vezes eu acabo repetindo o erro, né? Isso que é ruim. Vamos supor, você está aqui no seu estado atual, que você chama de pontuar. E isso é necessário você fazer para todas as áreas da sua vida que você quer gerar resultados diferentes do que você está gerando. Como que eu faço para sair do estado A para chegar no estado B? Desenvolvendo uma ação. Uhum. Ótimo, exatamente. Uma ação. Ok, e aí? Quais caminhos eu posso fazer para chegar no estado B? Vários, infinitos. Mas aí você precisa fazer o quê? Vamos lá, fala. Vamos... Estabelecer uma rota que eu quero seguir. Isso, vou estabelecer uma rota. Para eu estabelecer uma rota, o que você fez nesse exato instante quando você estabeleceu uma rota? Quando você vai fazer... Pensa numa viagem que você vai fazer uma viagem. Você está saindo da cidade A para a cidade B. Traçou uma estratégia. Exatamente. Você fez o quê? Planejou.
estabeleceu. Você estabeleceu uma estratégia, ou seja, fez o seu planejamento. Imagina que você começou a fazer isso. Eu vou fazer tal passo, vou andar tantos quilômetros lá na placa X sem GPS. Vou fazer tal coisa, e aí de repente você começa a executar aquele seu plano de ação, e de repente você percebe que você chegou aqui. Certo? E aí? O que aconteceu? Alguma coisa não tá saindo conforme planejado. Será? Pode ter fatores que influenciaram para que essa rota fosse desviada. Ou, não sei. É porque tá mais perto do que antes. Uhum. Isso a gente pode ver. Mas não tá no estado desejado. Uhum. O que mais? Você estabeleceu o planejamento e executou ele certinho. Só que em vez do ponto B, você chegou no ponto C. A gente revê o que aconteceu para que chegasse no C e não no B? Exatamente. Ponto número 1, eu preciso verificar que se a estratégia estabelecida... Deixa eu só marcar aqui, peraí. Eu preciso verificar se a estratégia que eu estabeleci era a adequada. Porque muitas vezes duas coisas acontecem. 3. Umas pessoas nem planejam, ou planejam e nem executam, e nem sabem para onde está indo. Tá aqui perdido, lascado, nem sabe o que está acontecendo na vida. Outra, a pessoa estabelece a estratégia adequada, mas erra na execução. Eu posso ter a estratégia perfeita. Queria me levar para cá. Só que se eu parei aqui no meio do caminho, não vai adiantar nada. Ponto número 1 é a estratégia correta. Ponto número 2 é a execução adequada. Então, se você não estiver produzindo o resultado que você está buscando, verifique qual é a estratégia que eu estou usando e verifique se você está fazendo a execução adequada. Certo? Certo. Significa que você errou? Ou seja, você fracassou, melhor dizendo? Não. Significa que você usou uma estratégia. Quando eu falo estratégia, pode ser de ações necessárias, o que fazer. Às vezes te faltava competência, você precisava ter feito uma pesquisa um pouquinho maior, buscado ajuda, estudado um pouco mais, ou simplesmente se atirado, ou você fez a coisa certa, mas no timing errado, no momento errado, entendeu? Então, você precisa verificar isso, essas competências exteriores. E outra coisa fundamental é você verificar quais foram as suas estratégias internas. Quando eu estou falando de estratégia interna, o que eu estou me referindo? As emoções? Vamos lá, você já assistiu os nossos 2 primeiros encontros. É esse o caminho mesmo, mas amplia. Você tá tipo, na cara do gol, o goleiro caiu, se a bola só continuar correndo, ela entra, entendeu? Ops. Vai, Aurélio, faz o gol. Não, o gol é teu, mulher. Ai, meu Deus. Vai lá, colocou pressão, começou a ficar nervosa, não vai sair, vai travar. Ih, meu Deus do céu, não vai dar certo. Ih, a vozinha dela tá falando dela que ela não dá conta. A vozinha no ouvido dela, aí não dá conta, não dá conta. Viu? Não sabe lidar com pressão. Cola uma cabecinha na tela do seu computador. Do ladinho, assim.
Eu anotei aqui, mas eu não lembro de cabeça. Pra lembrar da cabecinha. Presta atenção, a hora que eu comecei a falar aqui intencionalmente, falar assim, "Ih, não vai dar certo, comecei a colocar pressão. Como começou a ficar o seu coração? Não mudou nada. Não? Você começou a ficar um pouquinho nervosa ou não? Eu sou assim, tipo, eu queria buscar a resposta, mas o que você tava falando pra mim não muda não mudou meu estado sentimental. Tá, mas você fica normal quando você tem pressão em cima, você tem que dar resposta, tipo, aquela vai tocar, a professora vai recolher a prova e você tinha aquela resposta que ainda não conseguiu dar resposta. Como você fica? Oi, Daisy, seja bem-vinda. Não sei se você já está nos ouvindo. Olha, eu fico. Oi, tô ouvindo sim. Bem-vinda. Obrigada. Olha, eu fico arrependida se eu lembro depois. Eu Tá. sofro depois se eu errei e eu sabia e infelizmente não deu certo. Uhum. Mas geralmente eu sou daquelas pessoas precavidas, né? Eu estudo antes, eu tento entender antes. Tá, então voltando. Você falou da emoção. O que que é, na verdade? Tá no caminho certo. Pode falar, Aurélio, se você quiser. Eu não sei outra palavra. Poderia ser. Emoção mais X dá o nome Y. Ai, meu Deus, tá parecendo aquelas pegadinhas de prova. Ai, meu Deus. O ai, meu Deus já dá uma comunicação, mas Ela disse que não. ela diz que não. Não sei. Emoções geram sentimentos que geram resultados, ações, O estado emocional. estado emocional. E a O partir estado, dali, o estado emocional é a sua emoção com a interpretação do sentimento que permanece por um período e te dá a fisiologia que vai te levar para a execução. Ou seja, que fala pensamento, emoção, ação, resultado, né? Ou seja, aquele caminho. Mas na verdade você pode dar algumas variáveis dentro daquilo. Então, o que eu quero pensar aqui? Pode ser que os estados emocionais não estavam adequados para a execução da tarefa. E é importante refletir sobre isso. Se você vai ter uma reunião para apresentar um projeto ou para fazer uma apresentação de uma venda, você vai chegar num lugar que a pessoa tem chance de comprar muita coisa ali, você sabe, e você está precisando daquele dinheiro, você tem que pagar as contas. Adianta você chegar com um estado emocional ali, tipo, meu Deus do céu, eu preciso desse dinheiro porque eu tenho que pagar a conta? Não. Você vai estar seguro, autoconfiante, ou você vai estar meio nervoso, preocupado? Preocupado. Eu acho que é nesse ponto aí. Eu sou muito preocupada em querer aquela estabilidade que eu procuro, né? E Pega um daí caderno aí, por favor. tá aqui. Pega uma folha em branco. Agora você vai escrever bem grande. Escreve bem grande. Isso que eu escrever aqui. A estabilidade só existe na morte. Quando morre, nada mais pode mudar. Ali está tudo estável. Então, Entender isso para mim foi libertador. fale, eu- conte. Eu tô aqui com a câmera fechada, deixa eu abrir. Vocês sabem, né? Esse Tranquilo. período é... Pronto. Foi libertador porque eu achava que inteligência emocional era ter essa estabilidade e não ter variação das emoções. Ou seja, realmente a morte, né? Quando o aparelho lá que marca o pi, pi, né? No hospital para, pi, ou seja, morreu, não tem mais estados emocionais. estabilizou. Daí quando eu entendi assim que
que as emoções são energia para nossas ações, né? E que eu posso aprender, né, com essas emoções, entender por que elas surgem, como é que elas surgem e o que fazer com elas, e que eu não preciso mais buscar essa linha estável, né? Ficou mais fácil para mim, assim, até aceitar os meus estados emocionais, porque eu percebo que eles são como nuvens, eles passam, né? Eu não vou ficar sempre triste, não vou ficar sempre alegre, não vou ficar sempre com raiva, né? Então hoje eu já consigo identificar o que me levou àquilo e consigo mudar mais rápido, né, o estado emocional. Justamente por parar e entender, como parar para compreender. Ok, peraí, eu tô com raiva, tô irritada. O que me deixou assim? O que aconteceu? Então, foi libertador parar de buscar uma coisa que eu nunca ia conseguir, só quando morresse. A pergunta, tu quer morrer? Não, né? Então... Não quero. Então, agora, realmente, eu percebo, assim, que ao invés de ir para um estado emocional, ficar naquele estado emocional muito tempo ali, remoendo e tal, agora eu já consigo parar, pensar, né? E aquele livro que você indicou me ajudou muito nisso, aquele livro Cérebro da Criança, que tem a roda da consciência, porque agora eu posso parar, olhar para todos os estados, percepção, sentimentos, tal, passar por toda a roda e perceber, tá, eu tô assim porque eu queria estar fazendo isso, mas agora eu preciso resolver isso, né? Ok, o que é que eu posso fazer agora para lidar com essa emoção e para lidar com essa situação? Então agora tá mais fácil, né? Usar a razão para entender a emoção e conduzir, canalizar a energia para uma coisa que seja mais útil, né? Que não seja destrutiva. Tô com raiva, vou quebrar tudo. Ou então, tô triste, vou comer um pote de sorvete, né? Tá. É bom parar para racionalizar, né? E quando você me falou isso a primeira vez, Juliana, eu não sabia como fazer. Eu demorei para cair as fichas, eu li o livro, fiz um curso de inteligência emocional e na aula que falou sobre emoções eu entendi, porque ele deu o conceito de cada emoção. Eu falei, então é isso, tristeza é isso, raiva é isso. Né? Ele falou dos gatilhos, como é que surge a raiva, né? Quando surge um obstáculo, a gente está fazendo alguma coisa, surge um obstáculo, aí vem a raiva. Quando é que surge a alegria? Então, realmente, para estudar isso, como é que surge, dá mais... não é um controle, mas um alívio. É um alívio de saber que você sim, eu posso sentir essas porque você emoções. ganha poder intelectual, poder intelectual de atuar diante das circunstâncias. Porque enquanto você vive a ignorância, o analfabetismo emocional, você fica refém das circunstâncias. Tem razão. E agora eu percebo que dá para racionalizar, assim. Dá para deixar aquele turbilhão se assentar, né? E, opa, peraí, então vamos agora entender por que está acontecendo isso, o que é que eu quero na real e o que está acontecendo. É bem mais... Mas isso realmente é um processo de estudar, parar para estudar as emoções. Sim, eu não entendia quando você falava isso. É porque é um processo de construção do mindset para a gente ir sedimentando as coisas e construindo, entendeu? Você ia falar, Aurélio, perdão. Eu gosto bastante de escrever, né? Eu sou muito da escrita, então sempre que eu tenho algum problema, eu escrevo e pergunto para mim qual é a solução. Eu escrevo, e aí depois eu leio. Igual hoje eu passei por uma situação no WhatsApp, eu não queria olhar o WhatsApp hoje, aí fui olhar, tinha uma mensagem não tão boa lá para mim de uma pessoa, daí eu escrevi a mensagem logo na emoção, assim, mas não enviei, fiquei parado. Aí eu tenho ainda a boa sorte de ter minha esposa, que é bem mais centrada do que eu. E aí eu falo, o que você acha? Como é que você reagiria a uma mensagem dessa? Aí logo ela já me dá as respostas necessárias e eu acabo mudando, tanto é que eu acabei nem enviando nenhuma mensagem de resposta. Porque passou aquele sentimento, aquilo que surgiu naquele momento. Então, eu uso esse processo e gosto muito daquilo que eu aprendi com um amigo e também está lá no livro do Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que é circunstância e contentamento não tem relação. Isso é uma frase que eu guardo para mim muito. Circunstância e contentamento não tem relação.
Agora a pergunta para aprofundar isso. Por quê? Por conta do livre-arbítrio. Mas qual o livre-arbítrio em relação a quê? Em relação aquilo que não é aquilo que me acontece, é como eu reajo àquilo que acontece. Exatamente. Então, é aquilo que a gente falou, é o significado que você dá para aquilo. Nunca é o fato em si. Então, exatamente por isso, hoje e de um ano para cá, na verdade, né, que eu já falei, que eu estou num processo mais reflexivo, eu sempre tento olhar qual que é a interpretação, por que que eu estou sentindo isso, por que que eu estou pensando, e aí depois eu tenho outro tipo de reação, às vezes totalmente diferente do que eu teria no antigo Aurélio. Uhum. Sim, é aquilo que a única sugestão, ó, preste atenção nas palavras que cada um utiliza, que você colocou a palavra assim, ó, eu tento. Só toma posse, mesmo que em alguns momentos você ainda não consiga executar a perfeição, fala assim, ó, eu faço isso. Coloque na afirmativa. E fala assim, eu tento fazer isso, porque é aquilo. Quem tenta não faz, entendeu? Quem tenta, Eva já foi tentado lá. Eva foi tentada. Eva já foi tentada lá e já deu a besteira que deu, que a gente carrega até hoje. Mas vamos voltar aqui. Então, ou seja, põe no afirmativo. Fala, Tainá. Dos outros encontros, o que você falou a respeito disso, eu tô tentando afirmar mais, porque eu sou muito assim. Então vamos voltar aqui. Você está tentando afirmar mais. O que você está fazendo então? Afirmando mais. Uhum. E essa afirmação, ela é um reconhecimento ou ele é um fingimento? Prosseguimos como reconhecimento. Ótimo. Porque se você ficar... tem um vídeo da Amy Cuddy, que às vezes eu até indico para clientes para assistirem, depois eu vou colocar ele no meu canal no YouTube lá e disponibilizo para vocês verem. Que ele fala assim, é uma frase até comum, o Aurélio também já tinha ouvido falar disso, que fala assim, ó, finge até ser. Só que isso, quando você aprofunda no conhecimento do funcionamento do cérebro, isso não dá certo. Porque ele não encontra correspondente interno, então fingir até ser não vai funcionar. Pode funcionar por um período, se não criar raiz, solidificação, espaço mental, aquilo não vai acontecer. Na verdade, o que você pode fazer é reconheça as competências, as qualidades que você tem, que pode estar em outras áreas, e aí você traga ela para aquela área onde você está querendo ter aquele resultado. Eu assisti, Juliana, essa palestra e eu fiquei realmente intrigada. Eu falei, caramba, como é que eu vou fingir que sou até que eu me torne? Me pareceu realmente um negócio assim que exige muita força, muito esforço. Uhum. No início dá até para conseguir, mas realmente assim, depois que eu entendi que se eu não mudar aqui, não mudar meu pensamento, eu não vou ser, né? Eu não vou ser de verdade, então eu fiquei um pouco confusa assim quando eu porque não gera consistência no processo de longo prazo. Muitas vezes é importante você fazer isso, porque às vezes você já tem aqueles recursos internos, só que você imaginava que não podia, que não conseguia, que não era para você, tinha uma autoimagem distorcida, e aí você não realiza. E aí quando você usou finja para ser, na verdade não é fingir, é reconhecer. E aí você toma posse do que você já é. Exatamente. Por isso que eu acho assim, que o que funciona mais é trabalhar realmente as crenças, porque se eu tenho habilidades e eu não acredito que eu tenho, então eu tenho uma crença de que, não, mas eu ainda não sei, eu ainda não posso, ainda não sei o que e tal. Enquanto eu não mudar essa crença, eu não acredito que eu sou, então eu não consigo ser. Uhum. Sim, só que aí eu vou pegar um pouquinho mais pesado que vocês já são pessoas que vocês querem papinha de nenê ou vocês querem comida densa? Bota pressão. Densa. Quer leite, mas não. Vamos agora na... É o quê? Alimento sólido. Toda crença em si é limitante. Sim. Toda crença é limitante. Crença só tem função no contexto que ela foi criada e no momento que ela foi criada. Só. Passou um instante depois, ela já está te limitando. Então, não é construir crenças
ou destruir. Não existe essa história balela, você falar, vou destruir crença. Não, isso é um vocabulário, se você aprofundar no processo psicológico, como funcionam as coisas, não existe essa história de destruição, é uma besteira. E às vezes tem que ter muito cuidado, porque às vezes aquela crença que a pessoa sustenta pode ser a única crença que mantém ela ligada a um histórico de passado. E ela só existe como pessoa e ser humano com aquela referência interna. Se eu chego e torno inútil, não existe destruição de crença, é tornar inútil. Quando a crença deixa de ser útil, ela passa em tudo no universo precisa ter utilidade. E não existe o desperdício no processo do universo. Então, ou seja, aquilo que não é útil, ou seja, biblicamente, ou seja, a árvore que não dá frutos, ela é jogada fora, entendeu? Então, ela é podada. E aquele que dá fruto ainda é podado. Então, é isso, essa percepção. Às vezes, você tirar a utilidade daquela crença, que a única memória que a pessoa tinha de referência com o pai, era pai daquele jeito, não sei o quê, você pode tirar o chão da estrutura daquela pessoa. Então, a gente precisa ter uma visão sistêmica mais ampla para verificar como eu construo um embasamento para construir uma crença mais útil. Mexer só ali na crença achando que vai ser, pode ser uma irresponsabilidade grande. Mas vamos voltar aqui que a gente já tá... Legal que a gente já está aprofundando. Mas o que você pensa da atitude do 1 milhão? Atitude do quê? Atitude de 1 milhão. Eu gosto muito de utilizar esse gatilho para mim, assim, às vezes, sabe? Como eu reagiria se eu tivesse com 1 milhão na conta agora? Como eu me comportaria? Isso é ótimo. O que você está fazendo nesse instante? Eu gosto de usar esse tipo de coisa, entende? Sim. Aí a gente vai entrar nisso que eu falo assim, quando você está fazendo isso, o que você está fazendo? Me conta, o que você está construindo nesse momento? Eu estou construindo uma crença para aquele instante. Então, você está construindo um estado emocional.